Olá, tudo bem? Desculpa por ter abandonado o canal por um tempo, várias coisas aí, né, complicado. Mas hoje vou retomar os vídeos. Geralmente eu falo sobre mercado financeiro, gerenciamento de risco, coisa que eu fiquei interessado durante um tempo. E vou falar de um livro que eu já li faz um tempo, mas por acaso eu resolvi ler de novo, pegar de novo, que é o Emergency, do Neil Strauss, de 2009, né? Então, cai naquela história, como que as pessoas encaram o risco, né? Tem gente que não quer assumir risco de jeito nenhum, não quer se expor. Tem gente que acredita que o risco pode ser controlado, pode ser calculado, e tem gente que busca se expor, quer se expor. Então entra um pouco da ideia da antifragilidade do Nassim Taleb, né? Eu acho então que tem uma intertextualidade aí, né? Então vou falar desse livro que é muito, assim, ele é uma literatura mais pop, assim, né? Então é menos tipo menos papo cabeça e mais uma história assim da vivência do cara entre 1999 e 2009, né? Então ele conta esse período de 10 anos da vida dele. E não sei se eu vivi essa época, né? Então hoje, se você for ler o livro assim, parece muito datado, né? Porque os temas as atualidades ali que ele fala, na verdade são coisas tipo 10 anos atrás, né? Então, tipo, mas quem viveu a época lembra, né? Então, até legal pegar o livro e relembrar, né? Tô ficando velho, tô ficando muito velho. Talvez vocês conheçam o autor, ele é mais conhecido pelo The Game, que também é um livro interessante. Bom, tentar dar o mínimo de spoiler possível, mas o livro começa narrando os eventos de 1999 e que tinha o bug do milênio. Então, quem lembra, assim, seria uma falha nos computadores que eles, em vez de registrar a data como ano 2000, registraria a data como 1900. Isso geraria todo tipo de bug possível e imaginável. Mas, na verdade, nada aconteceu, né? Tipo, os sistemas que possivelmente teriam essas falhas foram corrigidos e a coisa andou muito bem. Então ele começa a fazer essa matéria, ele é um jornalista, né? Então ele começa a fazer essa matéria do bug do milênio e começa a ter contato com todo tipo de maluco, né? Então seriam os sobrevivencialistas, né? E esses caras, eles se preparam para eventos extremos, né? Então, uma possível falha na rede elétrica ou qualquer coisa do tipo. Então, conforme ele foi tomando contato com esses caras, né, com essa paranoia, ele foi percebendo que não é lá tão paranoia, né, tem algum fundo de sentido e tal. E na mesma época, né, na virada do ano, ele foi convidado para passar o final do ano com umas amigas dele e foi para um show em Washington, né? Então ele percebeu que o esquema de segurança do governo é muito mais paranoico do que os sobrevivencialistas, né? Então daí foi uma viradinha de chave ali. Falei, caramba, se o próprio governo, o Estado, tipo, Estados Unidos da América, tem essa preocupação com segurança, por que eu não deveria ter, né? Então, aí vai passando um pouco mais o tempo, né? Tem o crash da Nasdaq, tem o 11 de setembro, tem a questão das cartas com Anthrax, quem lembra, né? Então tinha um clima assim terrível de terrorismo. Teve a questão da invasão do Afeganistão,
Então, o governo Bush também, na época, né, recebendo várias críticas, era um governo extremamente impopular. Os atentados na Espanha, né, no metrô na Espanha, então, tipo, realmente tinha um super clima de insegurança, incerteza, né, nesse começo do milênio. Nesse clima, o Bush foi reeleito. Então, daí ele conta que teve um pico absurdo de cidadãos americanos, tipo, pedindo nacionalidade, residência na Austrália e na Nova Zelândia, né? Então, realmente tinha um clima muito pesado, né? Bom, no que ele conta, a gota d'água desse sentimento foi o furacão Katrina. Para quem não lembra, né, teve um furacão lá no sul dos Estados Unidos e estourou barragem e fez uma tragédia completa e o Estado foi assim incapaz de proteger os cidadãos. Tipo, ficou notória a falha. Isso foi a gota d'água pro Neil Strauss, né? Ele falou, não, eu preciso me preparar. Eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Começa a tomar contato com a galera da sociedade soberana, né? Que seriam pessoas interessadas assim em proteger o se proteger contra o Estado, né? Então, proteger sua fortuna, proteger o seu direito de tipo, viajar e tudo mais. Então o foco dos caras era tipo, se defender da inflação, se defender de confiscos, né, impostos e ter a liberdade de sair do país caso necessário. Então eles pregavam assim, olha, você deve ter um segundo passaporte, você deve ter uma conta na Suíça, você tem que ter ouro, porque o ouro não protege da inflação. Ele, então, procurou abrir uma conta na Suíça, né? E ligava no banco. O banco, tudo bem? Não, quero abrir uma conta. Que país você tá? Estados Unidos. Desligavam na cara dele. Daí de novo, queria abrir uma conta, tal. Outro banco, né? E depois uma moça da IG falou assim, olha, nós não abrimos contas para cidadãos americanos, tá? Ele, E ele explicou porque os bancos suíços eram obrigados a reportar os dados para o governo americano, né, para o IRS, né, que seria tipo a Receita Federal deles. E o Neil Strauss assim, bom, ele pegou isso aí, né, e ficou interessado e falou, não, vou obter um segundo passaporte. E pesquisou, tipo, poderia ter N países, né, ele acabou descobrindo que o mais viável no caso dele seria numa ilhazinha no Caribe chamava São Cristóvão e Neves. E essa ilhazinha, se você comprasse um imóvel lá num determinado valor, você conseguiria ter a cidadania. Então ele foi atrás e tudo mais. Nisso aí também ele conta dos amigos bilionários dele, né? Tipo, tem o Spencer, né? Que seria um amigo bilionário dele. E o Spencer também, ele, por incrível que pareça, está nessa mesma pegada, assim, não, porque eu preciso me proteger de um eventual colapso dos Estados Unidos e tal. Então esse clima de paranoia, assim, começou a ficar cada vez mais congruente. Porque se os próprios caras, assim, que são espetaculares, assim, são os bilionários que realmente, tipo, tão antenados na parada, eles estão preocupados em fugir dos Estados Unidos, né? Então, tudo começou a fazer muito sentido na cabeça dele. E no final dessa parte, ele vai até São Cristóvão, né? Faz a papelada lá e tal. O advogado lá, né, imagina, tipo, meio sketch assim, né? Falou, caralho, será que eu confio nesse cara ou não? Porra. Mas no final deu certo, ele comprou imóvel, né? E ficou lá um tempo, passando férias, né? Porque é uma ilha do Caribe e tal. E de repente acaba a luz, tipo, em blackout, assim, totalmente generalizado, e o cara escreve a cartinha, eu tô aqui no meu computador, que tá acabando a bateria, acabou a luz, Esse foi o segundo ponto de inflexão da história.
que ele percebe que só proteger os ativos, só proteger a parte financeira dele não é o bastante. Então ele também deveria ter habilidades para sobrevivência. Ele começa a procurar todo tipo de treinamento para adquirir habilidades para sobreviver. Então, por exemplo, ele foi num treinamento de tiro, né? E o cara é um jornalista, né? Eu diria que é um democrata, assim, né? Aquele cara, né? Tipo, não, porra, arma, ah, que coisa. E daí ele tomou contato com essa galera, né? E ele percebeu que a mentalidade é diferente, né? Então, ele não quer depender do Estado ou de outra pessoa para se defender. Ele quer poder se defender, ter os meios de se defender. E isso aí foi uma grande virada na cabeça dele, que ele, assim, ele era um cara extremamente anti-armamentista, e daí, depois do curso, ele virou um gun nut, assim, tipo, adora arma, comprou várias armas, né? Ele conta, né, que no dia que ele foi na loja, né, porque ele precisava pegar o avião, ele falou pro taxista, olha, primeira parada é na loja de armas, e depois eu quero ir pro aeroporto. Então o taxista olhou mesmo, mas tudo bem, né, correu tudo bem. Ele fez outros cursos também, ele fez um curso de tracking, né, seria rastrear pegadas no chão e esse tipo de coisa, né. Esqueci o nome do rapaz aqui. Seria um Bear Grylls da vida, assim. Nessa parte do treinamento, no começo do livro ele fala disso, né? Então que ele vai... Não vou falar. Não vou falar porque vai dar um spoiler trágico. Ele aprendeu a andar de moto, ele fez um curso lá de sobrevivência urbana, então ele fez vários cursos, assim, né? E uma coisa interessante, ele fez um teste na casa dele, né, se ele conseguiria sobreviver numa situação de blackout. Então ele desligou a água, desligou a luz, desligou a casa dele e tentou viver, tipo, eu não lembro, tipo, 4 dias, uma coisa assim, sem ter a casa ligada à rede, né. Uma das grandes questões dele, ele falou assim, tipo, eu não sou um guerreiro, né, eu não sou um lutador. Eu sou o cara que vai lá e foge, né. Porque tem um instinto fight or flight, né? Tipo, o meu é fugir. Eu não vou ficar esperando aqui. Eu vou fugir. Esse é o meu instinto, né? E daí ele percebeu que depois de tudo que ele se preparou, de todas essas situações, ele ganhou uma determinada confiança, né? Então ele estava conversando lá com uma espécie de um mentor e ele falou assim, você acaba se tornando o que você combate, né? Então, sei lá, isso aí foi uma coisa que ficou na cabeça dele e então ele começou a se candidatar para todo tipo de curso da Defesa Civil lá, do tipo uma espécie lá de força voluntária lá de desastres e tudo mais. Fez todos os cursos, né? Então, assim, nesse período o cara saiu de zero para um cara assim, tipo, extremamente engajado na defesa civil e não sei o quê. E teve terremoto, né? Lá na cidade dele, em Los Angeles, tem terremoto. Então, tipo, isso é uma coisa que ele foi chamado e tal. E teve um desastre ferroviário, um trem bateu no outro, tipo, de frente, assim. Então, foi um desastre, muita gente morreu. Então, foi um grande episódio aí que ele realmente colocou o skill dele ali pra comunidade e tal. Ele fala como isso aí foi uma grande virada de chave também, que no começo ele queria evitar esse tipo de situação. Uma coisa que ele cita muito é o Senhor das Moscas, né? Então, ele é um Flyzen. Então, ele acredita no pior do ser humano. Então, ele acreditava que numa situação extrema, o pior do ser humano
afloraria, né? E nesse caso desse desastre de trem, ele percebeu justamente o contrário, né? As pessoas se sensibilizaram e foram lá em massa ajudar. Os comerciantes davam, tipo, suprimentos, né? Tipo, água, comida e tudo mais. Então, foi uma virada de chave dele também, né? Então, nesse meio tempo, tipo, deu certo, né? Ele conseguiu obter o passaporte, daí ele foi lá para São Cristóvão de novo. Foi na época da eleição do Obama. E fica muito claro que ele comenta, né? Tipo, bom, o sentimento geral da galera era de esperança, né? E se tem uma coisa perigosa nesse mundo, é a esperança. Então, meio que o livro acaba nesse sentido bem prepper, né? Bem sobrevivencialista. E é isso, galera. Tipo, desculpa fazer um negócio totalmente improvisado, assim. É um livro bem legal de ler, assim, tipo, bem engraçado. Para quem é mais antigo, assim, tipo eu, vai ter boas memórias aí. Recomendo. Forte abraço. Valeu, galera.